como professor da INAP e do IDP. É coordenador do Comitê de Governança em Gestão de Pessoas da Rede Governança Brasil e autor do livro Gestão de Equipes, Manual de Boas Práticas. Passo a palavra, então, para André Valença. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bom, né? É uma alegria muito grande estar aqui nos 50 anos da Codevasf. A gente sabe que é uma data muito significativa, né? Eu que passei alguns aniversários do Banco do Brasil lá, e é uma data que a gente para e pensa, né, no que nós já construímos, o que a empresa já construiu, e é muito prazeroso para mim estar aqui nesse dia, nessa data. Agradeço o convite, né? Dessa grande empresa e parabenizo a todos vocês por essa data e que a Codevasf continue, né, sendo essa grande empresa que traz tantos benefícios à sociedade brasileira. Parabéns a todos. E vou pedir para o pessoal lá já soltar o primeiro slide aqui. Gente, imaginem que vocês estão nesse barco aqui e esse barco é a nossa vida, tá? Ela vai caminhando tranquilamente e nós somos o comandante dela, tá? É a nossa vida com nossa infância, nossa adolescência, nossa idade adulta, nosso trabalho. Mas a gente sabe que nem sempre a vida é desse jeito, né? Às vezes a gente chega a alguns momentos que tem problemas aí na nossa vida. Em alguns momentos em que a gente precisa enfrentar certas dificuldades. E é nesses momentos que a gente cresce. Porque a nossa vida, nós vivemos num tempo em que a tormenta é mais frequente que a calmaria, minha gente. E os conflitos na nossa vida, os problemas que a gente tem, eles servem para nosso crescimento, servem para nosso desenvolvimento. E é a partir deles que a gente cresce como pessoa, como empresa, como equipe, como gestor. Todos aqui são gestores. Imaginem que vocês são o piloto desse avião aqui, que está. Parou. Mas tudo bem, imagine que vocês são o piloto desse avião aqui, e esse avião é a equipe de vocês. Vocês têm problemas, né? Quem aqui vive um trabalho tranquilo e que não tem que resolver problemas todo dia, toda hora, né? Imagine que além desses problemas externos, vocês também tenham problemas internos da sua equipe. Imagine um comandante de um avião que além da tormenta externa, quando abre a portinha para trás, ele vê que a sua equipe está em pé de guerra, os comissários brigando um com o outro, com os passageiros. E é sobre isso que a gente vai falar, gente. É sobre como administrar esses conflitos da vida que a gente passa desde que a gente nasce, né? Eu não sei onde é que eu aperto aqui para mudar. Vai para lá. Me ajuda aí, gente. Ah, obrigado. Bom, gente, então, mais uma vez, meu nome é André Valença. Alô. Aí, beleza. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, gente, sobre como administrar conflitos e como verificar e olhar para esses conflitos de uma maneira positiva e nunca negativa, porque os conflitos são inevitáveis, eles sempre vão acontecer. E como que a gente trata isso daí? Como que nós abordamos esse momento de decisão na nossa vida, ou no nosso trabalho, ou na nossa equipe, ou com nós mesmos, né? É isso que vai definir nosso sucesso lá na frente. Então, vamos começar com uma definição do que é conflito, né? Tem muitas definições, tem várias definições
na literatura, mas eu gosto muito dessa do professor Kenneth Thomas, porque ela é bem simples e traz alguns pontos bem importantes do que se trata conflito. Então vamos ler aqui. Um processo tem início quando uma das partes percebe que a outra parte afeta ou pode afetar de modo negativo algo que ela considera importante. Veja bem, ele fala de uma das partes e outra parte. Então, para ter conflito, lógico, tem que ter duas partes. E essas duas partes não obrigatoriamente precisam ser duas pessoas diferentes. A gente vai ver isso. E quando uma parte percebe que a outra afeta ou pode afetar. Então, minha gente, o conflito, ele começa, a raiz dele, o ponto inicial do conflito, é quando alguém percebe, inclusive, que algo pode afetar. Então, eu lembro, quando eu penso, quando eu vejo esse tipo de colocação, eu lembro que nas empresas, principalmente, há algo que nós chamamos de rumores, né? Rádio corredor, essas coisas, dependendo do que é veiculado, ela já pode começar um conflito ali. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente, sobre fofoca, sobre. Mas quando você olha para algo e entende que aquilo pode te prejudicar no futuro, você já começa a se sentir conflitado a partir daquele momento. Então, esse é um cuidado que a gente deve ter. E de afetar de modo negativo algo que ela considera importante. Outro ponto legal, algo que ela considera importante. Se algo for afetar na minha vida algo que eu não dou muita importância, eu não fico nem conflitado. Então, para ter um conflito, você tem que ter algo que eu considero, algo que eu defendo, algo que eu acho que é importante, que está sendo prejudicado por uma outra ação, ou está sendo impedido por uma outra ação. Obrigado. Então, vamos falar um pouquinho sobre como o conflito evoluiu durante o tempo. Tá? Vamos lá. Até os anos 30, 40, a sociedade e as empresas em geral entendiam que o conflito era algo negativo, algo que prejudicava, que só prejudicava. Então, a postura dessas organizações era sempre de evitar o conflito. Não, a gente não pode ter conflito porque o conflito atrapalha. E nós não devemos promover esse tipo de coisa dentro da nossa organização. E para isso elas tomavam várias iniciativas, inclusive é, é, definindo equipes, equipes homogêneas, para que todo mundo pensasse igual, e até pouco tempo isso ainda acontecia. Mas, com o decorrer do tempo, já nos anos 40 e 70, entenderam, a sociedade e as organizações começaram a entender que o conflito ele é inevitável. O conflito ele existe desde sempre na nossa vida e dentro das organizações, como faz parte da nossa vida, o conflito também ele é natural de acontecer. Então, nós temos que aceitar o conflito e conviver com eles. Já foi uma grande evolução. Já foi uma grande evolução para as organizações, porque quando a gente enfrenta um problema de frente, é o primeiro passo para a gente resolver. Se a gente evita aquele problema e tenta sair pelos lados, já é mais complicado. Então, o conflito é inevitável e nós temos que aceitar. Mas, a partir dos anos 70, o, a visão do conflito passou a ser algo construtivo, ou seja, eu posso usar o conflito, ou muitas vezes o conflito, ele é algo que traz algo positivo lá na frente. E a gente vai ver como é que isso funciona. Muitos conflitos são necessários, porque empresas que pensam que tem pessoas que pensam sempre igual, provavelmente elas vão chegar num ponto em que elas não vão evoluir mais. Você precisa de alguém que pense diferente. É assim que se constrói coisas novas, é assim que se inova, é assim que se pula de um patamar para outro, a partir do momento que nós temos pessoas que pensam diferente. Então, o conflito, muitas vezes, ele é construtivo. E essas visões de conflito, elas não são excludentes. Há conflitos negativos que têm que ser combatidos, com certeza, né?
Todos os conflitos, eles são inevitáveis. Uma hora ou outra você vai ter um conflito na sua vida, na sua empresa, na sua organização. E existem conflitos que são necessários para o nosso crescimento, como pessoa, como empresa, como, como sociedade. As discussões devem acontecer, né? A gente vê muitas discussões ocorrendo hoje na sociedade e, com certeza, elas vão trazer um crescimento lá na frente. Enquanto elas estiverem escondidas, né, estejam sendo evitadas, né, nós não temos possibilidade de crescer. Então, essa é a visão de conflito. Ele pode ser negativo, ele é inevitável, mas também pode ser positivo. E a visão positiva do conflito é algo que é muito importante, porque quando a gente olha para alguém que está conflitado, ou um problema que acontece dentro da nossa equipe, ou dentro da nossa empresa, olhar aquele conflito como algo que pode nos trazer algo positivo lá na frente, é uma visão importante do gerente, não correr daquilo. Bom, vou falar um pouquinho sobre a abrangência do conflito. E aí, quando, quando eu falei que não é necessário duas pessoas para haver um conflito, eu estou falando disso aqui, ó, do conflito intrapessoal, que é aquele conflito quando nós temos duas opiniões dentro de nós mesmos e nós entramos em conflito com elas. Ou seja, quando eu tenho na minha mente que eu preciso fazer exercício para ter saúde e envelhecer com saúde. Ok. E ao mesmo tempo, na minha mente, de manhã cedo, uma outra pessoa me diz assim: poxa, aqui embaixo desse cobertor tá tão legal, tá tão quentinho, por que eu vou sair daqui para fazer exercício? É um conflito entre nós mesmos. A gente briga com a gente o tempo todo, né? E então nós temos conflitos dentro de nós. É como se fossem duas pessoas, né? E a gente dialoga conosco mesmo, né? Ou eu fico aqui ou eu saio, né? E às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, quando a gente sai, a gente volta satisfeito. E quando a gente não sai, a gente fica triste, né? Puxa vida, eu não consegui vencer a mim mesmo para sair. Então nós temos conflitos intrapessoais. Na nossa adolescência, então, né? Quantos conflitos a gente tem, né? De para onde é que eu vou, o que é que eu faço, o que é que eu não faço? Pode acontecer. Mas nós temos também um conflito mais clássico, que é o conflito interpessoal, ou seja, entre duas pessoas. Esse é o conflito mais clássico. Eu quero uma coisa e a outra pessoa quer outra, e há uma área de interseção aqui que realmente representa o conflito em si. Esse é o mais comum e é o que começa a acontecer dentro das nossas organizações, dentro das nossas equipes. Eu tenho um conflito também que é intergrupal. Dentro de um grupo ou de uma equipe, pode acontecer das pessoas terem pensamentos diferentes e conflitantes. Por exemplo, um exemplo, dentro de uma turma eu tenho que eleger um representante de turma. São quatro candidatos. Cada um vai ter uma opinião. Isso pode gerar um conflito interno dentro daquela turma, mas é um conflito positivo, gente. A gente muitas vezes tem a noção de que quando fala conflito é algo negativo, que nem quando a gente fala de risco. Risco é negativo. Não, o risco ele pode ser positivo. O risco pode representar uma oportunidade futura, né? Se eu jogo na loteria, eu tenho o risco de ganhar. É bom, né? O conflito é a mesma coisa. Você tem conflitos, um conflito de ideias para se chegar a um ponto positivo lá na frente, é um conflito positivo, não é negativo. E ele pode ser até incentivado. Dentro de uma equipe é importante que isso exista. Eu estou batendo nessa tecla, né? Porque sempre que a gente fala em conflito, a gente já pensa em algo negativo, em briga, em discussão, em algo que prejudica. Pode acontecer, mas nós temos também outros tipos. E nós temos um conflito intergrupal. Eu já vi muito isso acontecer quando equipes não se dão, ou quando acontece um problema entre uma pessoa de uma equipe e uma pessoa da outra equipe. E aquilo acaba virando uma briga de times. O time de cá e o time de lá. Não sei como é que funciona aqui na Codevasf, mas eu já vi muitas vezes isso acontecer em vários lugares. A equipe tal não gosta da equipe tal. Por quê? Teve um problema entre um funcionário e outro, e aquilo pode gerar algo muito complicado no futuro para se resolver. E a gente vai falar sobre isso já já. Bom, então,
Agora vamos chegar no ponto dos dois tipos de conflito: o conflito funcional e o conflito disfuncional, ou o construtivo e o destrutivo. Tem um conflito que ele pode trazer algo melhor, e tem os conflitos que podem estragar um relacionamento, estragar o andamento de uma o bom andamento de uma equipe, de um planejamento, etc. Vamos pensar aqui no conflito funcional. Oh, desculpa, gente, teve uma descaracterizou aqui, mas tudo bem. O conflito funcional, vamos pensar nesse carro aqui, tá? Imagine que eu tenho um pneu ali e o chão, tá? São dois objetos ou dois atores desse conflito, tá? O pneu, ele quer girar. Eu sou o pneu, eu quero girar e essa é a minha vontade. E o chão, ele tem outra opinião. Olha, você pode girar à vontade, mas não me tire do lugar. Eu quero ficar parado. Mas eles estão em conflito, porque quando o pneu encosta no chão, tem uma coisa chamada atrito, né? E o atrito, vocês já viram, quando as pessoas estão em conflito, muitas vezes falam assim, é um atrito entre uma pessoa e outra, é um atrito entre fulano e fulano de tal. Porque o atrito é o conflito. O pneu quer girar e o chão quer ficar parado. Qual o resultado desse conflito, minha gente? Qual o resultado final desse conflito? O carro vai andar para frente, né? O movimento do carro. Então, o resultado desse conflito é positivo. Eu tenho um pneu querendo girar e um chão querendo ficar parado. Então, quando o pneu joga o chão para trás e ele não sai, o carro anda para frente e é um resultado positivo. É isso que eu quero. Então, é um conflito entre duas partes que me dá uma, uma solução positiva. Ao contrário disso, quando eu tenho um pneu que gira, mas gira mais do que deveria, ele fica no lugar, né? E ele gera fumaça e aí o carro não sai do lugar. Meu resultado não é o que eu queria, o carro continua parado. Então eu tenho que intervir nesse conflito e falar assim: pneu, baixa um pouco sua bola, gira menos, porque aí a gente sai e a gente tem resultado. O pneu diminui e a coisa anda. Então, o conflito disfuncional, normalmente, ele merece uma intervenção de alguém para que as coisas entrem nos eixos e as coisas continuem andando. Então, há dois tipos de conflito, às vezes entre os mesmos atores, as mesmas pessoas, mas que se a gente der uma ajustada, a coisa anda, né? A não ser que o meu objetivo seja fumaça. Se eu quero fumaça, aí eu vou usar esse conflito. Mas o meu objetivo não era esse. Meu objetivo era movimento, ok? Essa é a diferença do conflito funcional para o disfuncional. Então, André, qual o posicionamento que eu devo tomar frente a um conflito? Aí vem a célebre palavra, né? Depende. Depende de quem está envolvido nesse conflito, depende do que você quer, depende do que positivo você pode tirar desse conflito, depende da sua equipe, depende de várias coisas. Eu vou dar dois exemplos aqui, isso vai ficar bem mais claro. A She, eu não sei se é She que fala, Shea Gold, era um grande escritório de advocacia americano, grande mesmo, muito grande. E tinha muitos e muitos anos, acho que acredito eu, mais de 50 anos. E eles fecharam as portas. E olha só o que um sócio deles disse sobre isso. Ele falou o seguinte, Lawrence Lipson, ele disse que diferenças irreconciliáveis levaram à separação. Não é por nenhuma razão econômica, disse ele. Não há razão para esse negócio se dissolver, exceto que alguns sócios não poderiam viver com outros. Ou seja, essa matéria saiu no New York Times em 94. Então, veja bem, um escritório centenário de advocacia fechou porque os sócios não conseguiam conviver. Ou seja, o conflito era tão negativo entre eles que eles não conseguiam nem estar na mesma sala. E isso foi motivo do fechamento da empresa, né? Tem umas outras entrevistas, né? O dono da empresa, ele mesmo fala, né? Ontem eu era o dono aqui e agora eu sou um demitido. Né? A sensação dele, porque os sócios não conseguiam se movimentar e se entender. Olha que absurdo. Então, o conflito negativo, né, o excesso de conflitos, pode estragar
uma organização. Mas, por outro lado, o Yahoo, eu acho que eu já sei agora, vou fazer assim. Na empresa Yahoo, aconteceu o contrário. Veja bem, no livro Inside Yahoo, de Karen Angel, ela diz o seguinte: os três amigos, que eram os três donos da empresa, né, estavam agora prejudicando a empresa que tanto tinham ajudado. A cultura deles os ajudou a construir um site excelente e uma marca realmente ousada. Isso foi em anos de 94, por aí. Mas também os impediu de tomar decisões de negócios voltadas para o futuro. Né? Quem disse aqui foi um consultor, Lehman Becker. Ou seja, aí no contexto do livro você entende bem. A empresa era tão voltada para não haver conflitos, esses três tinham tanta coerência entre suas ideias, que a empresa chegou num ponto ali por volta de 2000, mais ou menos, né? Eles não conseguiram andar para frente, foram ultrapassadas por outras .com da vida, né? E o Yahoo perdeu negócios ali porque não conseguiu, como diz o outro, pular o corguinho, né? Não conseguiu ter ações para mudar, porque eles estavam na mesma batida. Ou seja, não tinha conflito entre eles, ninguém parou para pensar, olha, vamos sair por aqui, vamos fazer isso aqui diferente. E a empresa teve grandes problemas, né, por conta da ausência de conflitos. Então, ter conflitos ou não ter conflitos, isso é uma coisa que a gente não decide. Mas promover um ambiente em que haja discussão e novas ideias, ou seja, conflitos, isso faz parte da nossa responsabilidade, né? Trazer a discussão e não fugir dela. Não, vou fazer uma reunião aqui só com quem pensa como eu, e aí eu resolvo a coisa rápido. Pode funcionar, se o seu pensamento for excelente, né? Ou que for dar certo. Mas, na maioria das vezes, é importante ter alguém que pense um pouco diferente. Né? Por isso que fala-se tanto em pluralidade e diversidade. Então, esse é o caso do Yahoo e da Shane Gold, que foram duas empresas que tiveram dificuldades, uma inclusive fechou, por excesso de conflitos ou por falta dele. Bem, quem assistiu esse filme aqui? O Advogado do Diabo. É excelente o filme, né? Mas não é do filme que eu vou falar, não. Eu vou falar da General Electric e da Shell. Elas chegaram a um ponto que elas criaram uma equipe especializada em ser o advogado do diabo. Ou seja, sempre que havia uma campanha nova para ser colocada no ar, uma ideia nova, algo que muita gente observava e falava, isso aqui vai dar certo, eles criavam uma equipe para que fosse analisasse aquilo ali e visse quais são os problemas, quais são os riscos, quais são os pontos negativos os problemas que podem vir no futuro. Ou seja, o advogado do diabo mesmo, que é aquela pessoa que é o do contra, vamos dizer assim. E elas criaram escritórios específicos para isso, equipes específicas para isso, para poder justamente levar a controvérsia, para que não fique tudo naquela unanimidade que às vezes é problemática. Né? Eu trabalhei no Banco do Brasil e lá, agora não vou lembrar o ano que foi, mas o que acontece? Não sei se aqui na Codevasf também acontece igual. Quando você tem uma proposta, você encaminha uma nota técnica para a sua diretoria. Né? E nessa nota técnica você defende aquilo que você quer que seja aprovado e defende muito bem, com argumentos e tal. Mas muito dificilmente são colocados ali os riscos da aprovação daquilo. Se eu aprovar isso, quais são os riscos que eu posso correr lá na frente? Tem risco de imagem, tem risco de liquidez, né? Falando de banco, né? E aí a diretoria de risco do banco falou assim, agora, a partir de agora, todas as notas técnicas que forem para o conselho diretor, quem fizer a nota vai ter que colocar um campo lá. Riscos envolvidos. Riscos da... Muita gente pensava assim, se eu não fizer... Não, riscos da aprovação. Quais são os riscos que eu corro se eu aprovar esse movimento? Isso foi um problema sério, né? Porque quando você está defendendo alguma coisa, você mesmo
colocar quais são os riscos daquilo, é complicado, né? É difícil para a gente quando tá pensando em algo e olhando os benefícios e está empolgado com aquilo, informar, olha, apesar de ser muito bom, tem esse risco, tem esse risco. Mas isso foi muito positivo, porque trouxe o conflito para dentro da nota, trouxe o controverso para dentro da nota, e o diretor que lesse aquela nota falava, olha, isso aqui é muito bom, mas tem esses riscos. E aí você tem muito mais capacidade de avaliar o problema, né? Essa, essa foi uma iniciativa do banco que, que deu o que falar, mas depois entrou na cultura e as pessoas começaram a entender que informar riscos, né? Informar os conflitos daquele assunto era importante. E como é que acontece, gente, na prática, o conflito, o processo de conflito, né? Então, como eu falei lá na frente, a etapa 1 é uma oposição potencial. Desculpa, gente, aconteceu alguma coisa que não ficou do jeito que era para ficar, mas é oposição potencial, tá? É um conflito latente. Lembra que eu falei que o conflito é aquilo que pode ocorrer ou que pode te dar uma noção de prejuízo na frente? Pode acontecer. Então, ali o menino está olhando ali no celular alguma notícia, ou no WhatsApp, ou pode ser uma fake news, pode ser o que for, né? Um rumor, uma fofoca qualquer, ou uma informação realmente verdadeira, e ele olha e fala: olha, isso aqui pode me prejudicar, isso aqui pode dar problema lá na frente. Essa é a primeira fase. A segunda fase já trata da cognição e da personalização do conflito. O conflito é percebido e é sentido, e você começa a perceber que a pessoa está conflitada. Dentro de uma equipe, por exemplo, você tem um funcionário que não está rendendo, você tem um funcionário que está meio cabisbaixo, ele pode estar conflitado com alguma coisa, e perceber isso é importante para o gerente. E ele começa a externar esse seu sentimento. E a terceira fase é o comportamento. E aí, a partir daquela externalização, a pessoa começa a se comportar de maneira diferente, mas externando bem isso em atos e palavras, né? Aqui provavelmente o menino aqui não fez algo que não devia, né? E a esposa ali não quer nem conversa com ele, ou seja, ela não precisa nem falar, só de levantar a mão já mostra que ela está conflitada. Então é um comportamento. Esse ponto do conflito também é bem visível. E por último, as consequências. Gente, as consequências de um conflito, elas vão depender da característica, lógico, mas muito de quem está verificando e quem está mediando esse conflito. Muito de quem está identificando esse conflito antes mesmo que ele aconteça ou que ele evolua. Isso depende de nós, né, como gerentes e como gestores, principalmente porque somos as pessoas que estamos diretamente ligadas àquelas pessoas. Eu trouxe esse pensamento de Aristóteles aqui, que é bem interessante. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Muitas vezes a gente se zanga por uma coisa bem pequenininha, mas na verdade o motivo era algo maior que estava lá atrás. E aí a gente estoura com a pessoa e tem uma medida de uma medida acima do natural, porque a gente não soube tratar esse conflito desde lá do início. E às vezes a gente briga com quem não deve brigar, ou briga do jeito que não deve. E aqui, o Frederick Glass, ele traz uma evolução de como o conflito acontece, tá? Primeira fase da evolução do conflito é aquela fase tranquila, de tensão e endurecimento, que a pessoa percebe que tem algo que não está batendo e, e, e expressa aquilo de alguma maneira. E a tensão e endurecimento é a primeira fase, ela está nessa fase inicial aqui, que se eu intervir, eu ainda consigo um ganha-ganha aí na hora de eu atuar em cima desse conflito. Agora, ele pode partir para o debate e a polêmica, que ainda é positivo. As pessoas começam a debater, começam a discutir. Tem pessoas que defendem esse ponto de vista, pessoas que defendem o outro ponto de vista. E a nossa
interferência nesse caso, também vai ser bem positiva. E esse conflito pode evoluir para ação em vez de palavras. Ou seja, eu posso começar a agir de forma diferente. Eu posso, por exemplo, se eu estou conflitado com alguém dentro da equipe, toco o telefone da pessoa, a pessoa não está lá, eu falo, eu não vou atender esse telefone, porque ela fez isso, fez aquilo outro, eu não vou ajudar, né? E você começa a agir de forma a confirmar aquele conflito dentro de você. Bom, para cada uma dessas fases, o gestor, ou o mediador, ou quem verificou que existe esse conflito, pode começar a ter algumas ações, né? Como expor as ideias, tornar o conflito tangível, quando ele começa a fugir para o lado da emoção, ouvir as partes separadamente para tentar organizar isso. O problema é que o conflito ele pode evoluir se a gente não tomar nenhuma medida. E ele pode passar para imagens e coalizões. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já vi acontecer as pessoas falarem, o pessoal da área tal é muito ignorante. Todo mundo lá. O pessoal da área tal não conversa, né? Porque você começa a fazer imagens e coalizões e tratar de estereótipos. Todo mundo da área tal é assim. O pessoal de lá, você tentou ligar na área tal? Não, lá você não vai conseguir não, porque o povo lá não atende telefone. E assim vai. Ele passa para a perda do rosto, que é uma descaracterização da outra parte, e aí você já não vê a outra parte como algo que é funcional, e sim como um inimigo, e você vai perdendo a razão cada vez mais, até chegar à estratégia de ameaça. Gente, esse ponto aqui já é um ponto grave, é difícil de você retornar disso daí, né? Quando você chega aqui, nesse ponto de mudança de foco, a pessoa nem lembra mais qual era o problema que iniciou lá atrás. Ela já está envolvida emocionalmente. Se deixar passar para a última etapa, que é prejudicar, ter ataques destrutivos, aniquilar o adversário, ou então aquele cara que não cai sozinho, o kamikaze, né? Eu vou morrer, mas morre um monte comigo. Esse ponto do conflito aqui, gente, aí esquece, já não tem mais como reconciliar, tá? E aí você busca o quê? Uma solução viável. Vamos ver o que é possível fazer aqui dentro. Então, o ideal é que a gente trate o conflito até aqui, ó. Expor ideias, tornar tangível via as partes. Aqui há um conflito, mas ainda não extrapolou para a falta de razão. E aí, resumindo, o que acontece é o seguinte: no início do conflito, você tem as pessoas pensando bastante, ou seja, usando a razão para resolver as coisas, e muito cooperativas. Vamos resolver, vamos pensar. Conforme o conflito vai avançando, conforme mais pessoas vão entrando, conforme mais é, fofocas, rumores e outras informações vão entrando, a coisa vai passando para a emoção e para a competição. E aí é difícil você resgatar isso, trazer de volta, né? A gente vê conflitos internacionais que estão aqui, né? Esse lado aqui, é difícil trazer de volta. E como é que a gente aborda o conflito? E esse aqui é interessante, gente, porque vai depender do tipo de conflito e da personalidade da pessoa que está envolvida nesse conflito. São 5 tipos de abordagens: competição, afastamento, concessão, acomodação e colaboração. Para falar sobre isso, a gente traz um gráfico, que ele traz numa variável aqui, a assertividade. O que é assertividade? A assertividade, minha gente, é aquela vontade ou aquela nossa inclinação para defender o que é nosso. É o eu aqui, tá? Eu quero ser assertivo e eu preciso defender o que é meu. E a cooperação é o contrário. Eu tenho disponibilidade para cooperar e para discutir e para trazer uma solução cooperativa, ou seja, eu posso abrir mão, eu estou disposto a abrir mão de algo para resolver um problema. Dependendo do conflito e dependendo da pessoa, cada um tem suas características, né? Tem gente que é mais arraigado ao eu e tem gente que é mais cooperativo, que até abre mão de tudo para resolver um problema, né? Bom, como é que fica esse quadro aqui? Opa, voltar lá. Como é que fica esse quadro? Quando eu tenho muita assertividade
e pouca cooperação, eu vou competir. Então, se eu sou uma pessoa que olha muito para mim e penso pouco em cooperar, eu vou estar sempre competindo com os outros. Há conflitos em que isso é inevitável. Um exemplo fora da organização é um jogo, por exemplo, de tênis. Um jogo de tênis, um ganha, o outro perde. Não tem como dar empate, né? Então, um pensa em si, o outro pensa em si. Dependendo do conflito, ele tem que ser assim, né? Ou um ou outro. Identificar esse tipo de conflito é importante para quem está mediando. Do outro lado, nós temos a acomodação. A acomodação é quando um lado abre mão de tudo que você poderia ter de benefício e fala, não, deixa rolar. Um exemplo desse é, por exemplo, eu tenho 2 pães e tem 3 pessoas para dividir esses 2 pães. E uma delas fala assim, não, pode ficar um para cá, eu abro mão. Essa pessoa, ela se acomodou e aceitou não ter aquele benefício. Beleza. Então, ela se submete aos prejuízos possíveis que podem acontecer. Do outro lado, aqui, quando uma pessoa ela pensa, não está pensando nem nela nem nos outros, ela pode simplesmente fugir do conflito. Vamos pensar no mesmo conflito. Tem 3 pães para 2 pessoas. Uma dessas pessoas fala, olha, faz o que vocês quiserem. Se quiserem me dar um pedaço, ótimo. Se não, também, para mim não faz diferença. Então, quando o conflito não é interessante, não vai fazer diferença, você foge dele. E tem pessoas que também têm esse tipo de característica. Do outro lado, nós temos a colaboração. Normalmente, na colaboração, tem uma solução nova, algo que ninguém abre mão de nada e sem uma solução. Vamos pensar no caso do pneu lá. O pneu está girando, o chão está parado e o carro está andando. Beleza, ninguém perdeu nada. Então, a colaboração funciona dessa maneira. Vamos colaborar para sair uma solução única aqui. E a conciliação ou negociação é quando um abre mão de uma coisa, o outro abre mão de outra e você tem uma solução final. Isso aqui é interessante ter noção, principalmente na hora que a gente vai mediar algum conflito entre um funcionário e outro. Conhecer as pessoas. Eu sei que às vezes tem um funcionário que é muito competitivo e que tem os valores, a minha carreira está acima de tudo, e tem um outro funcionário que fala, não, deixa passar. Às vezes, se você deixar a coisa acontecer, esse funcionário vai deixar sempre passar e o outro vai estar sempre tomando a liderança. E às vezes isso não é positivo para o resultado final da sua equipe. Então, pensar nos tipos de pessoas, por isso que a gente vai falar lá na frente sobre conhecer a sua equipe. Todo gerente deve conhecer a sua equipe, conhecer seu funcionário, saber qual o perfil dele, como que ele atua, ou como que ele se coloca frente a conflitos, se ele é tímido, se não é tímido, se, se ele é competitivo ou não é, se ele é uma pessoa que se acomoda fácil por algumas coisas, porque em cima disso você vai atuar na sua mediação. Bom, quais são os impactos da baixa resolutividade de um conflito? Ou seja, se eu não resolver bem os conflitos, o que pode acontecer dentro da equipe? Isso aqui é meio óbvio, gente, mas é interessante. Por quê? É interessante a gente trazer para a gente saber quais são as consequências. Baixa motivação, comprometimento e engajamento. Lógico, se eu vivo trabalho numa equipe e que os conflitos não são resolvidos, inclusive os meus conflitos com outras pessoas ou conflitos internos com outras áreas, eu vou começar a me motivar menos. Eu não vou ter vontade de ir trabalhar porque eu vou chegar naquele lugar que o clima, a gente fala aqui, a piora do clima, que o clima é ruim, porque os conflitos não são resolvidos e o meu gerente, ele não se preocupa em organizar, porque a preocupação, gente, não tem jeito. É do gerente, é de quem está olhando a equipe de cima, né, em termos de hierarquia, e está vendo que aquilo está acontecendo. Baixa produtividade, lógico, absenteísmo, relações pessoais, tensão, desconfiança e falta de colaboração. Se você está em conflito com alguém, muito provavelmente você não vai querer colaborar com aquela pessoa em outros assuntos, por causa de uma coisa pequena. Né? Eu tive 2 funcionárias que uma delas era muito proativa, ela gostava de resolver tudo, resolver seus problemas, resolver os problemas da equipe, mas ela fazia isso o tempo todo. E tinha uma outra funcionária que era dona do trabalho dela.
ninguém mexe comigo. Eu faço meu trabalho, ninguém interfere. Eu fico muito ofendida se alguém me disser o que eu tenho que fazer, porque eu sei o que eu tenho que fazer. E aí, qual era o problema? Por exemplo, quando essa funcionária não estava, a outra atendia telefonema dela, anotava recado. Quando ela chegava, já falava: Ó, fulano te ligou, tá aqui, 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 na maior boa vontade de ajudar. A outra ficava irada com isso. Quem mandou você atender meu telefonema? Quem mandou você me dizer o que é que eu tenho que fazer? Né? E isso aconteceu uma vez, aconteceu outra, e aí é, eu comecei a perceber que havia uma discrepância ali entre as duas. Então, conhecer essas pessoas é muito importante, porque na hora de você chamar para conversar, você já sabe qual é o perfil dessa, qual é o perfil daquela. Você sabe se essa aqui realmente estava fazendo aquilo de má vontade, ou para espizinhar, ou era para ajudar, né? E a outra, essa postura da outra, fazia sentido ela não querer que ninguém a ajudasse? Né? Isso tudo tem que ser levado em conta na hora de uma mediação. Isso aqui é importante, gente. Conflito é contagioso. Não sei também se já aconteceu com vocês, de você ver duas pessoas que brigam por algum motivo, ou tem um conflito qualquer, e a coisa passa, e aí tem um amigo dela que já começa a defendê-la. E aí tem um amigo do outro que começa a defender. E aí a coisa vai crescendo, vai crescendo. É mais ou menos isso aqui, ó. Você tem duas pessoas que estão em conflito. Tem os amigos próximos que começam a tomar partido. Esse amigo próximo aqui conta para alguém o que aconteceu do jeito dele. E aí já começa a ter mais gente dividida em dois polos dentro da empresa, ou dentro da organização, dentro da equipe, que seja. Ou seja, o time A, o time B. E aí isso vai crescendo de uma maneira que quem está aqui em cima nem sabe o que aconteceu aqui no dia, ninguém sabe, porque só os dois sabem, mas já tomou partido. Ah, não, eu estou do lado de fulano. Por quê? Porque sim, porque fulano me contou que ele fez isso, fez aquilo outro, você nem sabe se fez mesmo, né? Se a gente deixa chegar nesse ponto, gente, é muito complicado resolver. É muito complicado. Então a gente tem que atuar, né? E chega um ponto que você tem uma briga interna na sua equipe por causa de uma besteira, às vezes, né? Porque chega no ponto que você já tem estereótipos. Fulano é ignorante, por isso que ela brigou com ele. Não, mas fulano também é assim desse jeito, e aí é por isso que aconteceu isso. E diagnosticar isso cedo, diagnosticar esse problema cedo, é o que faz a gente evitar de acontecer. Estou falando aqui de conflitos negativos, né? Ao mesmo tempo que, se eu atuar na hora certa, eu posso trazer algo até de positivo aqui. Por exemplo, no caso das duas lá, né, depois da mediação, né, eu vou falar aqui sobre o método de mediação, mas depois de mediar, uma entendeu que era importante a ajuda da outra, e a outra entendeu que ela podia entrar até certo ponto no campo de ação da outra. Beleza. E aí ficou fechado, né? E a gente tem que acompanhar isso para ver se realmente está acontecendo. Mas se a gente não conversa, provavelmente aquilo ali ia virar um eu contra eles contra eles, né? Ia ser complicado. E aí eu vou trazer um assunto aqui que é justamente sobre isso, sobre esse contou para esse, que contou para esse, que contou para esse, que contou para esse, que está contando para o resto da organização, da equipe e tal. Que é a tal da fofoca, gente. Desculpa mais uma vez, ficou encavalado aqui. Fofoca é o que mais irrita os brasileiros no ambiente de trabalho, revela a pesquisa, né? Numa pesquisa realizada pelo LinkedIn, revelou que a fofoca é o que mais irrita os profissionais brasileiros no ambiente de trabalho. A resposta foi apontada por 83% dos perguntados, enquanto a média global era de 62%. Aí daqui a gente pode tirar algumas conclusões, né? Primeiro, talvez no Brasil tenha mais fofoca no trabalho do que no resto do mundo. Pode ser, para ter tanta gente incomodada. E outra, o brasileiro se incomoda mais com fofoca do que o resto do mundo, se o número for igual. Não sei dizer o que é, mas o mais importante é que 83% dos funcionários estão incomodados com isso. Gente, se tem gente incomodada, tem tanta gente incomodada com a fofoca, por que ela ainda existe?
Se tem 83% de pessoas incomodadas e acham que a fofoca não faz sentido e atrapalha, como é que ela ainda existe? Porque existe, né, gente? Não tem jeito, né? É do ser humano, vamos dizer assim. Por que que ela ainda existe dentro das organizações? É uma pergunta que eu não sei responder. Mas uma coisa eu sei como que a gente pode fazer para evitar. E a primeira e a mais óbvia é o seguinte: se chegar uma fofoca em você, não passe para frente. Primeiro, não quero nem saber. E segundo, não passe ela para frente. Não conte para ninguém. Esse é um ponto. É óbvio, né? E por que que isso não acontece? Porque a gente sempre conta, né, para alguém que está aqui do lado, né? Fala, não, esse aqui eu vou falar porque com certeza daqui não anda, né? Não é? E acaba andando, né? E aí o outro fala, não, eu vou falar para uma pessoa muito confiável que não vai deixar a coisa. E aí conta. Gente, é difícil, mas se alguém falar alguma coisa que você não sabe se é verdade, mesmo se for verdade, não tem relevância para o trabalho, não tem nada, não passe para frente. É fácil. Se todo mundo fizer isso, esses 83% aí vão diminuir, provavelmente. Por quê? Qual a conclusão que eu chego? Se 83% das pessoas ficam irritadas com fofoca, mas provavelmente 83% passam a fofoca para frente quando chega nelas. E aí você reclama de algo que você mesmo está fazendo, né? Gente, e fofoca é um dos principais motivos de conflito nas organizações. Gente, se alguém fala assim, sabe fulano? Fulano lá do setor tal, ele fez isso, isso e isso com fulana do não sei o quê. Você não sabe nem se aconteceu mesmo, mas você já está com raiva do cara, ou da pessoa, da menina, porque alguém te contou que algo aconteceu, você não sabe nem se foi aquilo mesmo, mas você já está conflitado com ela. No dia que essa pessoa vier te pedir alguma coisa, você fala, essa daí é aquela que me contaram, que ela fez isso, fez aquilo outro. Gente, você não sabe nem se aconteceu realmente, não faz nem ideia do que aconteceu e dos detalhes. Pode até ter acontecido aquilo, mas você sabe dos detalhes, de como a história aconteceu? Você ouviu os dois lados para saber se realmente teve uma proporcionalidade? Não sabe. Então, gente, interrompa a fofoca. Se você quiser saber mesmo o que aconteceu, vá atrás. E às vezes nem é muito indicado ir atrás. Porque se você vai atrás, você chega para a pessoa e fala: olha, me disseram aí que você fez isso, isso e isso. É verdade? Olha só que situação horrível. Quem foi que falou isso para você? Aí, não posso dizer, porque é, né? Mas disseram aí. E se você conta quem foi que disse ainda, pior ainda. Você piora a situação. Então, melhor ficar quieto. Não deixe passar. Se aquela informação não for útil para nada, não passe para frente. É a única solução que eu vejo para que a fofoca não ande. Se todo mundo fizer isso, lógico, né? Então, muitos dos conflitos internos das organizações, isso eu vi na prática, começam a partir de fofocas, de alguém que conta alguém para o outro, que conta alguém para o outro e o outro conta. Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidades na hora de que há um conflito. Bom, gente, eu tenho um funcionário que está conflitado. Eu me percebo conflitado, eu tenho um problema com alguém, e a primeira coisa que eu tenho que ter é consciência desse conflito e eu tenho que querer resolver. Se eu não quiser resolver o meu conflito com outra pessoa, não vai sair. E aí eu falo, inclusive, quando tem um conflito entre o gerente e o seu funcionário. A gente vai falar disso. E ele tem que buscar ajuda. Muitas vezes, você pode resolver um conflito diretamente com a pessoa, mas às vezes não é possível. E você tem que buscar ajuda de alguém. Então, esse é o papel do funcionário, entender que está conflitado e buscar ajuda, porque é importante para ele resolver esse problema. Como é que você vai trabalhar com alguém que você está conflitado e que esse conflito só pode aumentar, né? Para o bem da organização. A própria empresa, a própria organização também tem que fornecer meios de resolver esse conflito. Tem empresas que têm áreas especializadas em gestão de conflitos, né? O Banco do Brasil tinha uma área dentro da gestão de pessoas que era especializada nisso. Eu tenho um problema com o meu chefe e eu não consigo conversar com ele. Vou lá na gestão de pessoas e falo: me ajuda aqui, por favor. E aí tem um funcionário treinado em mediação, em comunicação não violenta, em empatia, em inteligência emocional, que vai fazer essa mediação entre você e o seu chefe, que você está com problema, né?
A organização precisa comunicar isso para todos, ou seja, olha, quem tiver conflitado, tem uma área aqui que é importante para você procurar, eu posso te ajudar. E incluir isso na cultura, resolver conflitos, não ficar guardando, porque isso é ruim. Guardar conflitos é ruim. E, mais uma vez, lembrando, um conflito pode gerar algo positivo. A resolução de um conflito pode trazer melhorias. No caso das duas lá, as duas entenderam que eles poderiam conviver melhor. E aí conviveram melhor entre si e com os outros. Então, resolução de conflito é positivo e traz coisas positivas, mesmo que o conflito seja algo negativo. E o gestor, minha gente? Quem está ali na equipe, esperando, olhando e gerindo aquela equipe para ela andar, né? O navio lá está cheio de problemas externos, eu tenho que estar com a minha tripulação ok. Se eu estou dentro de uma tormenta, né? E minha tripulação está brigando entre si, com certeza o navio não vai andar bem. Então, se eu posso controlar algo e tenho mais controle, eu vou controlar, que é o clima dentro da minha equipe. Então, eu tenho que detectar esse conflito, eu vou falar como isso, administrar o conflito e acompanhar. Tem conflito, eu tenho que verificar. Não adianta só fazer uma reunião, resolveu, tá, vamos, segue em frente, daqui a pouco o conflito volta, né? Então, para que o gestor ele tenha essa capacidade, para que um gestor consiga olhar para a equipe e a equipe responder para ele de maneira fiel, eu preciso ter algumas características aqui. A gente fala disso no nosso curso de liderança, mas é importante falar aqui também. O gerente ou o gestor, ele tem que ter a confiança da equipe. E o que é preciso para você ter uma confiança da sua equipe? Primeiro, você tem que ser íntegro, tem que trabalhar dentro das regras, dentro e fora da organização, porque o funcionário está olhando isso. Quem vai confiar num gerente que não atua dentro das normas? Né? Isso é básico, né? Mas tem que colocar aqui. Né? Na verdade, não fui eu, Schindler e Thomas que definiram essas regras da competência. Então, a integridade ela abarca todas as outras qualidades de um bom líder. Trabalhar dentro do que é esperado. Honestidade, integridade. É básico. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter competência. O que é competência aqui, minha gente? Competência é você estar numa equipe em que você sabe o que a equipe faz. Se algum funcionário chegar para você, o funcionário seu, e falar, olha, chefe, isso aqui não vai dar para fazer assim porque não vai dar certo desse jeito, aí você fala, mas por quê? Mas por que que você faz? Mas me explica aí direito. Ele vai olhar e falar, poxa, mas que chefe é esse que eu tenho aqui que não sabe nem o que que a gente faz aqui dentro da organização? Ele não precisa saber com detalhes, mas ele tem que entender o que a equipe faz. E um chefe que conhece o serviço, ele gera muito mais confiança dos seus funcionários. Se você chega numa equipe nova, só para falar um pouquinho ainda de competência, chega numa equipe nova, você ainda não conhece direito aquilo ali. Não tem problema, mas busque entender. Converse com as pessoas, sente, fala, vem cá, você faz o quê? Para onde? Tá, isso aqui. Entenda a lógica, né? Estude a equipe que você vai assumir antes de sentar na cadeira, para chegar lá já entendendo. Consistência tem muito a ver com coerência. Eu falo uma coisa aqui para minha equipe, mas lá no gerente, supervisor, eu faço outra. Isso aí a equipe vai perceber. Se ela perceber que você faz uma coisa, fala uma coisa e faz outra, você perde a confiança também. O discurso é o mesmo, dentro da equipe e fora da equipe. Lealdade. Lealdade diz respeito a defender a sua equipe. Eu já vi muitos gerentes que falam aqui uma coisa dentro da equipe e para o gerente ele expõe sua equipe toda, né? E deixa a sua equipe exposta. Ah, funcionário tal é assim, funcionário tal é assim, a culpa é do funcionário tal, lá da minha equipe, não é minha. O gerente é gerente. A responsabilidade do gerente é com a equipe. Se você teve algum problema dentro da equipe, você vai como gerente, representante da equipe, para falar do problema e não levar o seu funcionário para falar, ó, fulano, você que errou. Isso chama-se lealdade. Lealdade com a equipe. E, por último, não menos importante, abertura. Abertura para que um funcionário consiga conversar com você, se abrir para você e, inclusive, falar dos seus defeitos, dos seus problemas.
É difícil para a gente, como líder, receber um feedback ruim de um funcionário, né? Tipo, pô, André, você não está nesse ponto aqui, está difícil. Você está tratando fulano de um jeito, fulano do outro. Como é que é isso? É ruim, né? É muito ruim. Mas você nunca vai conseguir dar um feedback para essa pessoa se você não receber também, não tiver aberto para isso, né? Eu uma vez fui fazer um curso de liderança e tal, e eles passaram para todos as partes interessadas minhas ali, vamos dizer, funcionários, chefes, laterais, até para a família, um questionário perguntando várias coisas, né? E no final de tudo, saíram duas coisas que eu sabia que era a minha equipe que tinha falado. Não sei quem falou, lógico, mas a minha equipe era de 15 pessoas. Eu sabia que era a equipe que tinha falado. Uma delas é: o André não dá feedback com relação ao nosso desempenho, e o André não defende a equipe em frente aos gerentes. Eu falei, caraca, eu achava que eu estava indo bem, né? E eu falo, o que, é que eu faço com isso agora? O que, é que eu faço com isso? Eu peguei, reuni a equipe, depois que voltei do curso, né? Conversei até com o instrutor lá, falei, olha, eu pretendo fazer isso aqui. Ele falou, não, beleza, é isso mesmo. Aí sentei com a equipe, mostrei o resultado, falei, olha, eu tenho certeza que isso aqui veio de vocês. E agora eu vou conversar com cada um, eu já entendi que eu tenho falha, eu vou conversar com cada um de vocês, para vocês comentarem sobre isso e sobre outras coisas. E aí foram mais ou menos 15 dias de reunião com cada um dos funcionários, né? E eles se abriram e falaram. Gente, aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida. Porque a partir desse momento, eu falei, agora eles falaram tudo que eles queriam, eu tenho direitos também, e é muito mais fácil para mim dar um feedback negativo, porque feedback é ruim de dar, né, também, né? Quando a pessoa está indo mal, é horrível, é uma sensação muito ruim, né? Então vamos lá, como é que eu detecto deixa eu só ver as horas. Como é que eu detecto um possível um possível conflito dentro da minha equipe, um início de conflito? Primeiro, eu tenho que conhecer minha equipe, já falamos sobre isso, mas, gente, conhecer a equipe não é saber o nome do povo, não. Conhecer a equipe é saber: esse funcionário é assim, ele tem família, não tem família, tem filho, é casado, não é casado, mora sozinho, ela mora sozinha e agora estamos no meio de uma pandemia, ela está presa em casa. Aconteceu isso com uma funcionária minha, que ela ficou estressada, ela morava num apartamentinho pequenininho, não podia sair de casa, trabalhava só ali no computador, no home office todo dia, e não saía. Pensa nisso. Ela veio do Rio Grande do Sul para cá e ficava sozinha em casa. Eu sabia o nome dela, mas eu tenho que entender como é que essa pessoa está vivendo, eu tenho que entender, conhecer o meu funcionário a fundo. Por isso que eu digo, não sou eu que digo, eu repito. O Simon Sinek, ele diz o seguinte: liderança é uma jornada, porque liderança você conquista a cada dia. Você vai conhecendo as pessoas de pouco a pouco. Se muda você de equipe, você tem que começar tudo de novo. Então, conhecer o funcionário, primeira coisa. Porque você sabe se ele está conflitado, se ele não está. Você percebe as coisas, né? Quando você conhece. Presença da equipe, né? Não sou aquele chefe que está o tempo todo em lugares e a equipe está rodando sozinha. Eu tenho que estar presente de alguma maneira. Ah, mas André, com home office isso aí é impossível. Não é impossível. É possível. A presença no home office é de uma maneira diferente, né? Não podia falar sobre isso aqui, mas também ia tocar abrir uma outra vertente. Mas é possível você estar presente com seus funcionários, mesmo estando cada um na sua casa. São maneiras diferentes, né? Desafios diferentes. E, por último, a confiança, que nós já falamos sobre ela. Então, ter confiança dos seus funcionários, estar presente e conhecê-los. É assim que um líder trabalha. Eu conheço meus funcionários. Eu sei quem é assim, quem é assado. E eu sei que se ele está num conflito com esse, eu já tenho pelo menos noção do que as pessoas, que eles estão pensando e como eles estão agindo. Mas, André, como mediar um conflito na prática? Você falou aí que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu trouxe aqui uns passos, gente. São simples da gente usar. E primeiro, porque o grande mediador de conflitos da equipe é o gerente. Para esse conflito chegar no nível mais alto, demora. A maioria dos conflitos a gente tem que resolver, mesmo não sendo especializados nisso, mas a gente é especializado em quê? Em gente, né? Gestor tem que entender de gente. O gestor, a parte, eu costumo dizer que o líder,
o gestor, né? Ele é nomeado, ele nasce o gerente, desculpa, o gerente nasce de cima para baixo, que ele é nomeado por alguém pelas suas competências, pelas suas, né, qualidades como funcionário, qualidades técnicas muitas vezes. Mas o líder não, o líder nasce de baixo para cima. Quem te dá o carimbinho de líder é a sua equipe. E não é na hora que você chega, é com o tempo, né? Então eu vou aprendendo isso com o tempo. Como mediar um conflito na prática? Vamos lá. São 3 desafios a princípio. Primeiro, pessoas. Já falamos sobre isso, vou só repetir aqui. Pessoas. Cada uma tem sua personalidade, cada uma tem seus valores, cada uma tem uma maturidade diferente. E quando eu falo de maturidade, não é idade, tá? É maturidade para lidar com conflito, lidar com as coisas. Eu posso ter um jovem que é muito mais maduro em termos de lidar com problemas do que uma pessoa mais velha. E as suas habilidades. Então, eu tenho que olhar para isso. Eu tenho que olhar para a minha comunicação. Como que eu comunico as coisas para a minha equipe? Né? O MBOK, ele traz a informação de que 90% da função do gestor é comunicação. Então, comunicar é muito importante. Como que eu comunico as coisas para a minha equipe? Como é que eu peço as coisas? Como é que eu demando? Tem distorções? Como que é a cultura dessa minha equipe para isso? E a estrutura também da própria organização. Então, tem gente que é gerente, tem gente que é assessor 1, assessor 2, assessor 3, cada um tem seus papéis e suas responsabilidades. Olhando isso aqui, eu já tenho um parâmetro para poder fazer isso aqui. Ó. Eu percebi que há um conflito entre duas partes. Tem 2 funcionários que estão conflitados. Né? E aí, identifiquei isso cedo, ainda bem. E o que eu faço? Primeiro, eu tenho uma etapa de pré-mediação que eu vou identificar os perfis e o tipo de conflito. Já falamos sobre isso. Quem são as pessoas que estão envolvidas, como é que elas são, eu já conheço bem. E aí, eu chamo uma pessoa, uma delas, para conversar previamente. O que está havendo entre você e fulano? Ah, isso. Ok. E você entende, na visão dessa pessoa, o que está acontecendo. E aí eu chamo a outra pessoa também para conversar. O que está havendo? Ah, foi isso. Ótimo. Agora eu já tenho uma visão das duas partes. E aí eu chego uma hora e reservo um local específico, de preferência uma mesa redonda, não seja uma mesa quadrada, uma mesa redonda para todo mundo ficar distribuído. E vou chamar esses dois, eu aviso para eles, vou chamar vocês dois para resolver. Vocês estão com problema. E aí abro a reunião explicando as regras. Olha, vai ser o seguinte: uma vai falar, a outra vai falar. Você é funcionário da área tal, vai falar primeiro, porque você que mostrou o conflito. E quando ele falar, o outro não interrompe e tal, essas regras, né? Porque às vezes tem gente que não está nem se falando. E aí cada um vai explicar, sem interrupção, o que está acontecendo. Aquilo que ela falou para você, vai falar ali, na frente do outro. Olha, o problema é o seguinte, eu gosto muito de trabalhar com as minhas coisas, eu não gosto que ninguém interrompa. E fulano atende meus telefones, mexe nas minhas coisas, deixa bilhete, está interferindo no meu trabalho, isso me deixa muito mal, beleza. O outro, olha, eu faço isso com todo mundo. Eu atendo telefone, faço porque eu quero ajudar. Lá. E aí, a partir dessa posição, o próprio gerente, dependendo da ocasião, vai fazer perguntas. Mas com isso, você está querendo ajudar, tal. Ah, sim. E como é que você se sente com relação a isso? Assim. E aí você vai construindo uma relação. Por quê? Você tem que entender que o objetivo das duas pessoas é trabalhar e dar resultado. Esse é o objetivo comum. E aí você endereça, fala, então eu já entendi. Fulano tá chateada porque você está atendendo os telefonemas dela e está entrando na área de trabalho dela, e você também está chateado porque você queria ajudar e ela ficou chateada. Então, veja bem, o problema não é técnico, o problema é relacional, não tem nada a ver com o trabalho. E aí, a partir desse endereçamento, é isso que está acontecendo, os dois concordam, nós vamos propor um alinhamento, né? E uma solução. Como é que vai ser daqui da frente? Primeira coisa, gente, resolver conflitos não é resolver o passado já aconteceu. Resolver conflitos é olhar para frente. Como é que vai ser daqui para frente? Ah, mas quando ela falou isso, não sei o quê, não interessa mais. Como é que vai ser daqui para lá?
como que a partir de hoje essa relação vai mudar? Ah, eu vou ser mais permissiva, eu vou tentar ser menos, entrar menos no trabalho dos outros, beleza. Resolveu isso? Ok, está fechado o nosso acordo? Vamos verificar como é que isso vai acontecer e acompanhar. Isso aqui é uma sessão simples que a gente pode fazer a qualquer momento. Vai precisar de um tempo de vocês para sentar e chamar? Claro, mas vale muito a pena esse tempo. Porque se você deixa a coisa continuar, vai começar a ver essa difusão do conflito, e aí começa a ter times, começa a ter gente já tomando partido, e aí você, a partir do momento que você resolver aqui, aquela ideia que a pessoa tem da outra já ficou, não dá para mudar para a equipe toda, então, sempre no início tentar resolver dessa maneira. São 9 passos aí que, que ajudam a gente na hora de tomar, porque o que acontece? Eu, quando eu tive o primeiro conflito na minha equipe, eu não sabia o que fazer. Eu dei muita sorte, porque tinha vindo uma funcionária que trabalhava na gestão de pessoas, justamente nessa área de gestão de conflitos. Ela veio com uma permuta para mim, e aí eu a chamei, né, e falei: vem cá, como é que funciona isso? Como é que vocês fazem lá? Porque eu não vou mandar isso aqui para a DIPS, né, Diretoria de Pessoas, eu vou tentar resolver aqui. Aí ela me deu uma aula, né, de como fazer, falou: faça isso, isso e isso, chame os duas e tal. Ela, inclusive, falou: se quiser, eu posso participar junto com você. Eu falei: eu acho melhor não, porque você é funcionário junto, né? Então não vai ficar legal. Mas ela que me ajudou, né? E a partir daí eu comecei a estudar isso daí, porque resolver conflitos é o que a gente faz, né? A gente é gerente. A gente resolve conflito nosso com os outros, resolve conflito entre os nossos funcionários, né? Entre equipes. E aí, vou falar aqui de um conflito que também é um conflito complicado, que é o conflito entre eu, gerente, e... Só tomar uma aguinha aqui, gente. Conflito que acontece entre eu, sou gerente, e o meu funcionário. Olha que interessante. Eu sou parte interessada do conflito, porque eu estou de um lado, o funcionário está de outro. E, ao mesmo tempo, eu vou ser mediador desse conflito. Olha só, eu estou atuando em duas maneiras, de duas maneiras, né? Podemos errar? Gente, eu trouxe o tênis aqui porque é algo que eu tenho na prática. Quando eu estou jogando tênis, eu recebo uma bola fácil para devolver, bem fácil, uma bolinha quicou ali, fácil, tranquila. A gente tem a tendência de ir com tanta confiança para aquela bola e displicência que a gente bate a bola forrente, tranquilo, pá, mas não presta atenção na técnica, não presta atenção no joelho, não presta atenção em nada, joga a bola na rede. Esse é um tipo de erro. Agora, tem um outro tipo de erro que é o seguinte: o cara devolve uma bola dificílima, uma bola que vem alta na minha esquerda. Coisa mais difícil de fazer. Eu não sei fazer aquilo ali. Eu vou tentar devolver de qualquer jeito. E erro. Eu errei porque eu não sei fazer aquilo ainda. E tem o terceiro tipo de erro, que é o seguinte: a pessoa dá uma bola mais ou menos e você fala: agora eu vou resolver esse problema, vou matar esse ponto. Vou bater um forehand aqui na paralela, acabou o jogo, acabou o ponto. E aí eu bato aquela pancada e erro também. Ou seja, eu tentei fazer algo mais que eu ainda não tinha condição e errei. Então, esses são os tipos de erro, minha gente, que acontecem na nossa equipe. Primeiro, negligência. Eu tenho que fazer o serviço, mas aí, peraí, antes eu vou dar uma estiladinha aqui rapidinho, depois eu termino. Aí dorme e não faz. Ou seja, tem um funcionário que não faz porque é negligente. Tem um funcionário que não faz porque não sabe. Você pede para ele fazer alguma coisa, ele não faz a mínima noção de como fazer aquilo. Vai fazer, mas vai sair algo que não é esperado, né? Imperícia. E tem aquele que sabe fazer, mas ele fala: eu vou fazer algo mais, né? Com a maior das boas intenções, né? I love my dad. E olha a carinha dela de alegria, tipo: pai, olha aí o que eu fiz para você. Aí você olha para o funcionário e fala: caramba. E tentou acertar, né? Ele passou um pouco dos limites dele, mas ele tentou acertar. Vocês concordam que para cada uma desse tipo de erro eu vou ter um tipo diferente de abordagem com o funcionário? Se eu olhar só para o erro, se eu olhar para o erro, que é a bola na rede,
eu vou tratar todo mundo igual. E esse conflito vai ter um tratamento igual por mim. É um conflito, certo? O funcionário errou e eu não queria que ele errasse. Eu tenho um conflito com ele ali. Então eu tenho que olhar para a pessoa e para o tipo de erro que aconteceu. E aí sim eu vou para o feedback, que é nada mais, nada menos que uma mediação de conflitos entre eu e o funcionário. Ou seja, eu sou parte interessada e eu sou o mediador. Gente, é difícil, né? Você sentar com a pessoa e falar: olha, você foi bem nisso, você não foi bem nisso, você não está indo bem nisso, precisa melhorar. É muito ruim isso. É uma sensação muito ruim. Elogiar é fácil, mas agora é chato isso, né? Não à toa que as pesquisas de clima sempre aparecem com, com esse ponto. Falta feedback, falta feedback, falta feedback, muitas delas, né? E se repetem nisso. Mas aí eu vou dar algumas, não vou falar dicas, mas vou dar algumas orientações aqui do que tem na literatura e do que tem na minha prática também sobre isso. Então, primeiro, gente, quando a gente for dar um feedback para alguém, ele tem que ser aplicável, ou seja, é preciso haver um comportamento do colaborador. Se não houver algo que ele fez específico, objetivo, eu não posso dar feedback sobre parece que aconteceu algo, parece que você estava assim, não. É algo específico. Eu vi você tratar mal fulana. Fulana perguntou um negócio e você respondeu mal para ela. Esse é um ponto. Ele tem que ser específico, tem que ser claro. Foi no dia tal que aconteceu isso, isso e isso. Oportuno. Não deve deixar passar o tempo em cima do que aconteceu. Então, se aconteceu hoje, você vai falar com a pessoa no máximo amanhã. Não deixe para daqui a um mês, falar, dia tal você fez isso, 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 ninguém lembra mais direito. Direto, não delegue. Se você é um supervisor e você tem um subsupervisor, não sei, não fala assim, ó, vai lá e fala com fulano sobre isso. Não, você que viu, você que fala. E imparcial. Por mais que eu conheça o funcionário, sei que ele é de um jeito ou de outro, e o comportamento dele não tem nada a ver com esse jeito dele, com a personalidade dele. Eu não posso usar isso como uma medida de avaliação. Eu tenho que olhar o comportamento dele. Eu tenho que julgar o comportamento e não a pessoa. Estou julgando o comportamento. Julgando não, estou trazendo para a discussão. Então, essas são as características de um bom feedback. E o que eu não devo fazer? Evitar o feedback. Não deixe para depois, gente. Se acontecer alguma coisa, você tem algo incomodando, é para o bem da equipe. Fale. Não ouvir é outro ponto importante, porque nessa hora o funcionário vai falar e você tem que ouvir, você não pode interrompê-lo, tá? Não assumir a responsabilidade pela opinião. Eu acho isso, não é? Fulano disse, o pessoal está dizendo, o pessoal te acha muito agressivo, mas você tem que assumir a responsabilidade por aquela opinião. Ficar na defensiva. Muitas vezes o funcionário vai também te dar uma invertida. Já aconteceu comigo também. É, André, eu fiz assim, mas você também, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você para e fala, caramba, é mesmo. Se você começar a se defender, acabou o feedback, acabou a conversa, né? Não deve ficar na defensiva. Realizar o feedback quando é instabilidade emocional. Ele tem que ser oportuno, mas se você está muito nervoso com aquilo, deixa para mais tarde, deixa para outro dia. Não chame a pessoa para conversar na hora que você está muito nervoso. Fato isso aí. Não, não vai dar certo. E tratar a pessoa e não o comportamento. Já falamos disso, né? E aqui, como que eu facilito o meu feedback, gente? Como que eu facilito a minha vida como gestor? Primeiro de tudo, falamos lá, confiança. Se eu não tenho a confiança da minha equipe, provavelmente na hora de dar um feedback vai ser complicado. Eu tenho que também reconhecer a equipe. Aquele cara que só chama na hora que deu problema, mas não reconhece na hora que as coisas acontecem do jeito certo, também vai ter problema. Pô, você só chama a gente aqui para dar patada, para reclamar, para falar o que está errado. Mas e a gente acertou também. Então, reconhecer faz parte de criar um clima bom para o feedback. E a última, e eu considero assim, que é muito importante, acordo de trabalho. O que eu espero de você no início do semestre?
Nós vamos ter um semestre todo de GDP, não sei se você chama aqui, na avaliação de desempenho, né? Um semestre inteiro para te avaliar. O que eu espero de você? Isso, 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 isso. Tudo bem? Concorda? É isso que a gente está combinado aqui para esse semestre? É. Isso facilita para caramba. Por quê? Na primeira vez que ele sair um pouquinho dessa linha, você chama ele de volta. Ó, cara, a gente combinou. Tá aqui, ó, que você não poderia fazer isso. Volta para a linha. Volta para cá. Quando chegar no final do semestre, no dia da avaliação de desempenho, vai estar todo mundo 100%. Por quê? Você colocou o que queria, todo mundo concordou, fez um acordo. No final, se você conseguiu avaliar bem e trazer a pessoa certa, né, do jeito certo, a avaliação de desempenho vai ser ok, porque você acompanhou. Então, o acordo de trabalho nos ajuda muito, porque ele nos dá respaldo para cobrar. Nos dá respaldo para cobrar. Se eu cobro do nada, tipo, pô, cara, você está falhando nisso, nisso, nisso. Bom, você nunca disse que eu tinha que fazer isso? Aí complica para o gestor, né? Então, acordo de trabalho. E aqui, deixa eu passar logo todas aqui. Eu trouxe algumas etapas, né? De uma boa reunião de feedback, né? Primeiro, você tem que planejar a hora que você vai fazer, quem que você vai fazer, o local que você vai fazer, né? Que esteja todo mundo tranquilo. Relatar com objetividade aquilo que nós falamos, o fato que aconteceu, olha, foi isso, isso e isso. Como é que a gente vai melhorar? Enumerar os impactos, gente, tanto para elogiar quanto para cobrar, né? Você tem que falar os impactos daquele comportamento. Seu comportamento foi esse e nós tivemos problema com isso, isso e isso por conta disso. Ou você conseguiu fazer aquela planilha XYZ e nós tivemos um resultado excelente para a pessoa perceber qual o impacto daquele comportamento dela. Ouvir as pessoas, discutir as soluções, ouvir nós já falamos, fechar um acordo e, como sempre, acompanhar. Parece com aquele outro, né, com aquelas outras medidas lá da mediação entre duas pessoas separadas. Né? A mesma coisa, só que aqui eu sou mediador e eu sou parte interessada. Saber separar isso é muito importante. E aí, gente, estamos chegando ao final. Deixa eu ver aqui agora. É isso mesmo. Chegando ao final, nós temos aí um concurso, né, em andamento, né? Vai entrar um monte de gente aí na Codevasf já já, né? E eu não podia deixar de falar do conflito de gerações, desculpa mais uma vez quem cavalou ali, do conflito de gerações que vem acontecendo, mas eu tenho uma visão diferente sobre essa questão do conflito. Opa, não, vai, filho. Dá para fixar aquela parte ali. Aí. Aqui algumas notícias desse ano. Ó. Lidar com geração Z, desafio para 68% do mercado de trabalho, aponta um relatório. Conflito geracional não é novidade no mercado. Especialistas dão dicas de como lidar com as questões. Geração Z deve superar os baby boomers na força de trabalho no próximo ano e criará uma grande mudança cultural. O próximo ano é o ano de 24, tá? Que ali é 23. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas assim, eu vejo isso nas manchetes como se fosse algo assim que fosse dar um problemaço, um problema dentro das empresas. Como é que eu vou lidar com esse pessoal, esses meninos que estão chegando cheios de exigência, não querem fazer nada, né? Essa estereotipar, né? Os meninos que estão chegando e querem trabalhar pouco, ganhar muito. Já ouvi muita coisa, já ouvi de tudo, né? Na verdade, gente, a gente pensa nisso aqui, né? Um gestor da geração X, mais ou menos, que é a minha época, né? Um cara da geração aqui Y, ao menino da geração Z, que seja, e você no meio ali, as pessoas brigando, não sabe como é que vai resolver as coisas. Na verdade, gente, bom, esses aqui são os que nasceram lá atrás, que estão hoje com 60 a 78 anos. Isso, pouca gente na empresa está aqui, tá? Muita gente ainda está aqui, ó, de 44 a 59, né? Quando esses caras entraram no mercado, houve uma revolução aqui, gente. Não tem jeito, é outro pensamento, é outra geração, né? Aqui tinha acabado a guerra, aqui era a geração hippie, né? É outro papo, né?
Quando esses caras entraram, também falaram, olha, a geração Y vem aí, vamos ter problema nas empresas. Eles estão aí. Né? O pessoal de 30 a 43, tem muita gente aqui. Está trabalhando, funcionando a empresa. E agora vem uma garotada, de 19 a 29. Vai chegar também, minha gente. E já tem uma outra aqui, né? Que eu não botei, porque esse aqui que está no mercado de trabalho agora. Gente, é normal e natural. As mudanças por conta de novas gerações, é fato. Não é problema isso, gente. Aí fala conflito. É conflito, pode ser, é um conflito porque são ideias diferentes chegando, mas é um conflito construtivo. Não é um conflito destrutivo, é isso que a gente tem que pensar. Não é. Eles não vão chegar para estragar o que a gente pensava, eles vão chegar talvez para mudar. E aí é outra conversa. É outra conversa. E quando vierem os outros lá da Alfa, se eu não me engano, vai mudar de novo. É assim que funciona. Não tem jeito. Então, quando eu tenho uma solução para isso, que eu costumo sempre falar, gente, a melhor maneira de resolver ou de atuar em cima do conflito de gerações é ter um processo de mentoria. Não sei se vocês têm isso aqui na Codevasp, mas o que é a mentoria, gente? Você pega uma pessoa que já está perto de se aposentar, que até às vezes é mal vista pelos mais jovens, né? E aquele ali já está indo embora. Às vezes ele mesmo já está meio que, pô, estou perto de ir embora, não estou mais animado para nada, vou terminar meu tempo aqui e pode acontecer. E pega um menino que chegou agora, não conhece nada da empresa, cheio de ideias novas, cheio de pensamentos diferentes, e bota esse povo para conversar. Aí conversar sobre qualquer coisa, pode ser sobre a área de atuação, pode ser sobre a empresa, pode ser sobre qualquer assunto que tenha a ver com a empresa, né? O que vai acontecer com eles, minha gente? Depois desse processo, uma vez por semana, você vai ficar 1 hora conversando com o diretor de não sei o quê, de uma área tal, sobre a empresa, sobre como é que as coisas funcionam e aqui dentro. 1 hora por semana. O que vai acontecer? Ou então você vai conversar com o superintendente tal, né? O que vai acontecer com esse povo? Esse cara que se sentia meio desprestigiado porque está indo embora, ou porque ele mesmo já está cansado, ele vai se sentir realizado, vai perceber que tem um legado dele importante para a organização, vai passar para aquele menino, vai gerar uma amizade entre as áreas, entre eles, aprendizado, reconhecimento, networking. Ele vai conseguir entrar nesse grupo aí, vamos dizer, desses novos, né? E vai melhorar a autoestima. Pô, estou sendo valorizado. O que eu sei é considerado importante para a minha organização, tanto que eu estou passando para os mais novos. E o garoto vai entender que o dinossauro lá, como é que é? Esses dinossauros têm alguma coisa para passar, né? Conhecem da organização. Ele vai receber aconselhamentos, vai fazer uma relação de amizade, apoio para os seus próprios desafios futuros, um patrocínio, porque você vai ter alguém já sênior, né, olhando e falando, pô, vai por aqui, né, e orientação. E, gente, mentoria, primeiro, retém o conhecimento tácito, que é aquela coisa que está só na cabeça da pessoa, às vezes o pulo do gato, às vezes uma maneira melhor de fazer as coisas, que não está escrito nas normas, né, conhecimento tácito, redução de custos, é óbvio, que isso aqui não vai ser remunerado, você vai reunir os dois para conversar. Olha só que coisa rica e sem custo nenhum. Aumento do índice de satisfação pessoal, já falamos sobre isso, e reduz o conflito de gerações, é óbvio. Que esse cara que conhece um funcionário mais antigo e estão com uma relação boa, ele vai falar para os outros, olha, não é assim como vocês pensam. Né? Então, eu sempre falo de mentoria porque eu acho que é um processo que ajuda pra caramba, ajuda muito e não custa nada, né? Nessa questão das gerações, né? Conflitos, minha gente, são inevitáveis, o que varia é a maneira de abordá-los. Então, vamos fechar aqui, gente. Conflito sempre vai acontecer, mas eles podem trazer algo positivo depois de resolvidos. Então, eu tenho que saber abordar cada um deles. Mesmo que seja um conflito sério, no final, se eu resolver bem, se eu conseguir conversar com as pessoas bem, elas vão sair melhores do que entraram naquele conflito. Então, o conflito ele pode ser sempre, o resultado dele pode ser positivo. Claro, tem alguns que não. Tem sempre o percentil 3, né? Percentil 3, percentil 97 lá, que são pessoas que estão fora da curva. Mas a grande maioria se resolve assim, dependendo da minha concepção de
se eu tentar resolver esse conflito, posso melhorar as coisas, não fugir deles. Aí eu trago para vocês aqui um exemplo interessante, né? Todo mundo conhece esses dois. Quem não conhece, Rafael Nadal eu apresento para vocês e Roger Federer, né? Dos maiores tenistas do mundo. E eles viveram uma época de grande confronto. Foram 40 confrontos e 24 finais. Olha só a guerra. E a guerra deles era aquela de competição. Um ganha, o outro perde, né? E dentro da quadra era um eliminando o outro. Mas, gente, eles tinham uma amizade fora disso que era muito interessante. Quando o Federer se aposentou, o Nadal simplesmente escreveu uma carta para ele dizendo o seguinte: Roger, meu amigo e rival, eu sempre desejei que esse dia nunca chegasse. Ou seja, se num ponto eu queria me livrar daquele cara que era o meu rival, que estava ali ganhando de mim várias vezes. Não, eu quero que ele continue jogando. Para o bem do esporte, para o bem que o nosso conflito traga a positividade. Quem assistiu os jogos desses dois aqui, um negócio maravilhoso. Ou seja, a rivalidade entre eles e o conflito entre eles nos trouxe algo de muito positivo. É assim que eu gostaria que vocês vissem o conflito daqui para frente, né? Analisar, olhar e falar, algo bom pode sair daí. Não é só ruim. E assim eu termino a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado, gente. E agora nós vamos ter uma atividade. E aí, me pediram para avisar para vocês que os diretores e supervisores estarão dispensados. Superintendentes, desculpa. Diretores e superintendentes estarão dispensados. Ensaiei e falei rápido. Mas o restante vai para um café agora ali, e depois do café vamos para uma atividade, vamos continuar trabalhando, uma atividade lá no restaurante. Tá ok, gente? Muito obrigado mais uma vez, parabéns por estarem aqui, parabéns a Codevasf pelos seus 50 anos, viu?